Boa noite a você que se for assistir à noite, boa tarde se você for assistir à tarde e bom dia se você for assistir, né, no horário da manhã. Estamos começando mais um convite ao debate. Hoje estou recebendo aqui o meu amigo, meu companheiro Vicente Portela, escritor, poeta, amigo, militante das boas causas da nossa cidade, do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, e que eu estou muito feliz em recebê-lo aqui, porque nós vamos ter uma conversa muito interessante, um debate muito interessante. Queria dar boa noite para você, Vicente. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os amigos aí que estão nos assistindo, amigos e amigas. E a intenção é a gente debater tudo que a gente puder, até explodir, porque nós estamos muito carentes de todos os debates. Não se discute mais nada sério no Brasil, sabe? Parece que tudo se transformou numa geleia geral em que qualquer pensamento sólido é proibido de ser explorado, né? Então, a oportunidade de fazer um debate aqui com você é grandiosa, eu fico muito satisfeito. E eu estou muito feliz, Vicente, primeiro por conta da indicação do nome. A indicação do nome veio do filho do saudoso Sargentelli. Grande sargento. O Sargentelli Filho é um amigo que eu ganhei na vida, um irmão que eu ganhei na vida, e eu montando esse projeto e tal, aí eu mandei uma mensagem para ele pelo Zap e tal, e aí ele mandou um vozeirão, ele é o clone do pai dele, é o clone, cara, a voz, o rosto. Aí ele falou, pô, Samuel, eu vou te sugerir o nome do primeiro programa do meu pai, nos anos 50, início dos anos 60, que é o Convite ao Debate. E que o primeiro programa do velho, né, ele fala assim, no primeiro programa do velho, foi um deputado lá fazer a entrevista com meu pai, e meu pai, o cara tinha sido assaltado, o deputado, a casa dele. E a primeira pergunta do meu pai para o deputado foi: senhor deputado, o senhor acha que ladrão, quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Falou, acabou a entrevista. Acabou o debate. Acabou o debate. Aí ele falou, mas foi o pontapé do meu pai, aí o programa durou muito tempo e tal. Aí, pô, o programa já veio com essa aura, quer dizer, do nome, do cara, tem 70 anos essa história e tal. E depois, as pessoas que estão, você, né, veio primeiro, foi o Roberto Aires, né, que é um cara pô, que faz muito trabalho bacana em Caxias, um cara é intelectualizado, faz um debate sério com relação à cultura, ao movimento social, a outras coisas. Depois veio o Sérgio Hortelão, que é um cara que também é um cara qualificado para o debate e Fantástico, tal. fantástico. Né? E agora você, quer dizer, a nossa régua está lá em cima, né? E vamos tentar. Por quê? A ideia é mostrar que na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, independente de onde estejamos, tem pessoas que estão pensando esse país de forma séria, as cidades de forma séria e os estados de forma séria. Que não fique nessa geleia, como a gente estava conversando anteriormente, esse pântano de ideia. Então, primeira coisa que eu queria te perguntar, quando é que começa o Vicente Portela se interessar por literatura, por poesia? Como é que começou essa história na sua vida? Tá, em primeiro lugar, a régua tá alta, muito mais pelos companheiros lá, que pô, eu sou mais modesto dessa história aí, né? Mas tudo bem. Como é que a gente desperta essas coisas dentro da gente, né? Em primeiro lugar, meu pai era músico, além de lanterneiro, operário, né? Era músico, meu pai tocava trompete, né? E minha mãe gostava de cantar e coisa e tal, não sei o quê. Você conhece minha mãe e coisa e tal. Então, assim, minha casa sempre foi uma casa muito musical. Os parceiros de meu pai, que meu pai compunha também, coisa e tal, não sei o quê, minha mãe cantando, rádio o tempo todo e coisa e tal, isso já despertava a música naturalmente na minha curiosidade, né? Não é a minha curiosidade para a música, é a música na minha curiosidade, que eu ia navegando naquilo ali, ia começando a tentar compreender, assim, ouvindo Ataúfo, que era 40 anos antes de eu ser criança, né? Meu pai tocava as coisas lá desde os anos 30 até os anos 50, 60, né? E, posteriormente, já estudando coisa e tal, não sei o quê,
Eu conheci duas pessoas que foram muito importantes para mim, que me fizeram, de certa forma, agravar o sentimento que eu tinha pela literatura, né? Duas pessoas aqui da cidade, Luiz Sebastião e Barbosa Leite, ambos meus amigos, sabe, queridos. E, assim, o papo com essas pessoas me empolgou muito também, né? E eu sofri influência de alguns escritores que são fantásticos. E o principal deles, Gabriel Garcia Marques, principalmente com 100 anos de solidão, Cândido Erendira e coisa e tal, não sei o quê. Então, assim, o caldo já estava pronto, né? E eu mergulhei e estou mergulhando até hoje. Até hoje eu estou aprendendo aí nos meandros dessa coisa toda que a gente chama de arte e, paralelamente, os meandros dessa coisa toda que a gente chama de cultura, que são coisas distintas, tá bom? Quer dizer, a arte está dentro da cultura, mas a cultura é uma coisa muito mais ampla, né? Então, assim, eu ainda estou descobrindo todos esses segredos. Um dia eu chego lá, não sei quando, mas um dia eu chego. Vicente, nós somos um município, Duque de Caxias, relativamente novo, né? Vamos comemorar agora aliás, a data que resolveram fundar o município é uma data horrível, né? Que é dia 31 de dezembro, que todo mundo está com a cabeça em outra, né? Virada de anos, tá? Mas, enfim, pois é essa. E nesses 80 anos, a única geração que é muito citada e como uma geração fundadora desse processo de construção de uma identidade cultural da cidade do Duque de Caxias é essa geração do Barbosa Leite. Você vê, assim, herdeiros dessa geração, porque eles eram organizados. De alguma maneira, esse grupo do Barbosa, né, o Rogério Torres, o Stélio, eles tinham uma certa relação... Valente, José Valente, isso. Eles tinham uma articulação. Nilton Menezes. Isso. Hoje, quem é que você acha que tem essas referências? Porque na cidade a gente anda, conversa aqui, conversa... E a gente não vê mais que eles agitavam realmente a cidade. E hoje, como é que você vê essa... E fala um pouco dessa galera que você acabou de citar, como é que era essa relação deles com essa construção de uma identidade da cidade. Em meu lugar, a cidade mudou muito e o Brasil mudou muito, né? A relação das pessoas, de um modo geral, com a arte e com a cultura mudou muito, né? Barbosa, Menezes, Rogério, essa turma toda, que eles tinham um grupo realmente fantástico e por afinidade, não era um movimento político, era uma afinidade cultural muito grande que existia entre eles, eles desbravaram isso tudo, sabe? Desbravaram naturalmente. Não foi por vaidade, não foi por tentativa de alcançar algum laurel ou coisa parecida, foi por vontade de fazer. Eu conheci todos eles. Tive a honra de conhecer pessoalmente todos eles. Menezes, Barbosa, foram meus amigos de estar todo dia junto, sabe? E eu tenho um orgulho danado de certa forma, terem me adotado quando eu tinha 16, 17 anos, que foi a época que eu comecei a escrever e fui me aproximar dessas pessoas, né? Eu tenho um orgulho muito grande de ter convivido com essa galera toda, e eu vi como eles fizeram as coisas. Fizeram por necessidade atávica de construir, de debater cultura, de levar conhecimento às pessoas. Eles fizeram isso por paixão. Mas, infelizmente, nos últimos 30 anos, o Brasil, o Estado, a cidade, tudo mudou muito. Você não tem hoje, assim, arraigado no cidadão comum, o interesse pelo saber. Muito pelo contrário, sabe? A mídia conseguiu embotar na maioria das pessoas, sabe, o prazer de conhecer. Então, assim, as pessoas não leem mais, as pessoas não ouvem mais música interessante, as pessoas não conhecem artes plásticas, as pessoas não conhecem mais muita coisa, a não ser um pequeno número reduzido que honra, né, todas essas atividades. Mas a coisa está muito difícil. Há pouco tempo atrás, o Milton Nascimento, antes um pouquinho de fazer 80 anos, ele falou assim, nossa, a música brasileira está uma merda. Está mesmo.
E não é um fenômeno só de Brasil. O Scorsese também disse, porra, isso que estão fazendo aí não é cinema. E não é mesmo. Porque o problema é que nós perdemos nossas referências. A mídia nos impôs um comportamento, um gosto, um sabor, um cheiro que não tem nada a ver com a gente. Tá certo? É mais ou menos como o samba do Nelson Sargento. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Sabe? Isso é que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Você, sabe, não tem como explicar isso. A gente não sabe o que está acontecendo. Talvez seja uma mudança definitiva ocorrendo aí, sabe? Mas a mudança definitiva de comportamento que envolve tudo. Isso envolve até o conceito de democracia que nós cultuamos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Até o conceito de democracia hoje, sabe, em função dessa mudança de comportamento da população, em função dessa troca de valores, em função desse desapego por coisas mais apuradas, até o conceito de democracia está sendo deturpado. Hoje é outra coisa. O povo brasileiro, assim como o povo mundial, não tem mais o apego que tinha pelo conceito de democracia. Talvez até pelo abuso dos dirigentes. Talvez até pelo fato dos dirigentes não respeitarem o processo democrático e não fazerem a parte deles na história. Talvez o povo não acredite mais nesse tipo de organização. Mas tudo isso vem de um embrião, sabe, de comportamento. Um comportamento que está instalado ali, de alguma forma, na alma do ser humano de alguns anos para cá. Eu, no processo de pandemia, eu entrei muito pesquisando, visitando os canais, as redes, muito da região Nordeste. E eu percebi uma diferença enorme, assim, na TV aberta, no rádio, nas manifestações. Eu percebi que o Nordeste, eles têm um leque de apresentação do seu fazer cultural muito maior do que nós temos hoje, por exemplo, aqui na região Sudeste. Você tinha num canal lá de televisão, TV aberta, um programa discutindo filosofia, porra. Sabe? O outro discutindo, debatendo literatura. Eu falei, caraca, amigo, que pobreza que nós estamos aqui na região Sudeste. E aí você vai vendo as manifestações, as coisas. Eu tive em janeiro agora no Espírito Santo. Pô, a festa do Congado lá é enorme. O reizado e tal. Ou seja, será que essa crise estética, cultural, o Ocidente vive isso. Isso a gente, né, vários pensadores têm falado isso. Mas no caso do Brasil, a nossa realidade de região Sudeste e especificamente do Rio de Janeiro não é uma realidade de empobrecimento muito mais acelerado que em outros lugares e outras regiões do Brasil? Você não vê isso? Com certeza. E por quê? Porque aqui a disputa, digamos assim, dos meios de comunicação com a cultura tradicional é muito mais benéfica aos meios de comunicação. Até o samba está acabando. O Nordeste resiste mais a isso. Principalmente fora das capitais. As capitais resistem menos a isso. As capitais se adaptam mais ao poder da comunicação industrial. As periferias nem tanto, sabe? Tanto as urbanas quanto as rurais. As periferias nem tanto. E talvez isso seja o que vai salvar esse país um dia. Né? Porque você tem, lá no Nordeste, ainda a cultura popular sendo levada em consideração. Você tem em outros estados, em Minas, você tem muitos locais onde a cultura popular é levada em consideração. Até em São Paulo, principalmente para o interior de São Paulo, você tem muitos lugares em que a cultura popular vem sendo levada em consideração. O Rio de Janeiro está afundando, já há 30 anos. O Rio de Janeiro está além do fundo do poço. Porque nós chegamos ao fundo do poço e continuamos cavando. O Rio de Janeiro está completamente apodrecido. E não é só do ponto de vista social.
Socialmente, o Rio de Janeiro, coitado, não resta muito pouca coisa do velho e bom Rio de Janeiro. Culturalmente, é uma tragédia. Culturalmente, é uma tragédia. Essa semana, o país estrelou lá porque foram levar um espetáculo absurdo para uma escola e coisa e tal, não sei o que lá. Aquele espetáculo absurdo ganhou dinheiro para ser produzido. E a culpa não é nem dos garotos que produziram, não. Talvez aquele espetáculo fosse apropriado para uma outra plateia, para um outro tipo de... Eu não sei porque eu nem vi o vídeo, mas assim, talvez fosse adequado para outro ambiente. Talvez alguém conseguisse transformar aquilo em algo questionador ou algo importante em algum outro contexto, não num contexto para crianças, sabe? Mas a coisa está absurda. A gente vive hoje uma competição atroz de pessoas que não sabem nem amarrar o sapato brigando pela graninha do processo cultural, e as pessoas que realmente sabem tocar sua banda, sabem produzir alguma coisa, têm paixão pela produção cultural, de fora do processo. A própria, assim, se você for discutir regionalmente, assim, a própria Baixada vive praticamente fora desse contexto. Se você for discutir o que a mídia nos impõe, foi mais ou menos dividido o seguinte, algumas áreas da Zona Sul ouvem jazz, bossa nova, coisa e tal, não sei o que. Você na Baixada tem que ouvir funk, sabe? Você tem que ouvir a pior coisa do mundo, porque o povo só pode produzir o substrato da cultura americana, o substrato da subcultura americana. E aí o que está acontecendo? Como você falou, o entorno, o interior, tem construído uma forma diferente. Por exemplo, você hoje tem aquele cinturão ali de Araruama até Rio das Ostras, você tem ali agora uma consolidação do jazz. Então, todas aquelas cidades, a maioria tem feito festival de jazz, a maioria tem feito eventos de qualidade da música popular, de teatro. Quer dizer, a metrópole, ela está afundando. Né? A metrópole está afundando. E essas outras regiões estão buscando alternativas culturais com mais solidez. Agora, vamos falar aqui um pouco da nossa cidade, Duque de Caxias. Nós temos o melhor equipamento público da Baixada Fluminense, que é o Teatro Raul Cortez. É o melhor teatro e tal. Temos uma biblioteca interessante e tal. Só que, pelo menos, eu parei de contar, mas eu conto uns 4 anos que não tem um espetáculo de envergadura no teatro. E não vejo nenhuma movimentação para que isso aconteça. Da mesma forma, eu não vejo um espalhar das manifestações culturais pela cidade. Né? Eu não vejo, por exemplo, levar-se determinadas expressões no 4º distrito, Xerém, no 3º, em Barier, no 2º, Campos Elíseos, e nem aqui a gente não vê isso. Uma outra coisa que a gente tem, que é uma herança importante, que são os santeiros. Caxias, para quem não sabe, nós temos pessoas que produzem santos, talham santos em madeira, eles vão para a Europa fazer esse trabalho. E a gente não tem a manutenção dessa arte na formação de novos, né, profissionais dessa arte, que vai morrer com esses que estão já com uma certa idade. Quer dizer, nós tínhamos o Paulo Ramos, que era o nosso artista plástico, tinha escola, né? E aí, cadê? Quem que substituiu ele? Nós temos aqui até uma escola da Fundec de música, mas nós não temos uma orquestra local, não tem algum grupo de música clássica ou que trabalhe com música a partir dessa formação da Fundec, né? Música de câmara. Quer dizer, cadê? E aí você tem a galera que diz que está tocando a cultura, que está articulando, Por isso que eu estou lhe perguntando isso.
Porque com Barbosa, com aquela galera que não tinha esses recursos todos, aconteciam as coisas. Agora, que tem estrutura, tem dinheiro, tem plano disso, por que não se cria essas coisas? Né? O que está acontecendo? O que é que... Eu vou dizer por quê. Barbosa Leite comprava um cavalete, botava na rua, na porta da casa dele, ia pintar o quadro sentado numa cadeira na rua, a criançada se juntava para ver, ele ia ensinando como é que fazia ali, nego perguntava por quê, ele tirava curiosidade e coisa e tal, não sei o quê. Barbosa, junto com Valente, Rogério Torres, Nilton Menezes e várias outras pessoas, Messias Neiva e coisa e tal, se juntavam por conta própria, chegava ali no Bar do Abraão, fazia uma exposição de seus quadros. E a rapaziada ia lá assistir, ia lá ver, curtir o trabalho daqueles artistas, sabe? Luiz Sebastião ralava feito um doido, botava o livro dele na rua e fazia o que fosse possível para chegar na mão de todo mundo e coisa e tal, não sei o quê, e promovia... As pessoas acabavam promovendo debate sobre o livro, promovendo uma série de coisas como consequência do lançamento do livro. Hoje as pessoas ficam esperando dinheiro do governo. Você tem em Caxias uma tradição fantástica. Caxias, assim, começou na cultura com Ataúfo Alves vendendo um sítio para a família do Luiz Gonzaga, para o Luiz Gonzaga, em Xerém, onde veio morar a Chiquinha Gonzaga, que era a irmã dele, e de lá fez uma escola de música fantástica, sabe? Que nós temos até hoje aí, por exemplo, o Bodar é meio que filho daquela escola de música, o Jorge Bodar, meu parceiro, grande violonista e coisa e tal. Hoje você não tem nada, hoje as pessoas ficam, sabe, correndo atrás do próprio rabo, sabe? Você vê dentro do movimento cultural muito mais discussão conceitual do que outra coisa qualquer. O nego produz um calhamaço de 200 mil páginas de papel e não produz uma aquarela, não produz sabe, uma peça de teatro, não produz... Então fica difícil, sabe? O eixo do debate foi levado para um lado muito ruim. É aquela coisa que eu disse do samba do Nelson, no contexto geral. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. O que nós temos hoje, a rigor, não é processo cultural, é processo industrial. Há uma diferença muito grande entre cultura e indústria cultural que nós nunca conseguimos fazer sequer um debate sobre isso. As pessoas abraçam indústria cultural como se fosse cultura. As pessoas abraçam entretenimento como se fosse cultura. Vicente. E, na verdade, não é. Então, se a gente quiser debater a Vera, tem que ir lá voltar ao zero para discutir isso tudo. Agora, talvez a sociedade tenha se transformado isso mesmo. Talvez cultura seja o cavalinho no cio lá de não sei o quê. Vicente, eu acho que nós estamos metendo a mão aqui hoje, nesse debate, nós estamos mexendo num vespeiro que poucas pessoas têm coragem e independência para mexer nesse vespeiro. E nós podemos fazê-lo porque nós temos essa independência. Porque eu tenho feito algumas experiências, até como laboratório. Eu até te falei antes de começar o programa, falando, pô, tô lá, mas eu faço como laboratório. Cara, e a molecada, quando conhece, ela gosta pra caramba. Eu tenho meus alunos, eu fiz um trabalho com meus alunos com a música do Chico, Mulheres de Atenas, para falar sobre a questão de como era a democracia na Grécia, como era o papel da mulher e tal, papai, e trabalhei com aquela música. Meu amigo... Boal, Chico. A galera, a molecada, fala assim para mim, professor, você não vai trazer outra música pra gente, não? Porra, aí elas começam a cantar a música, elas adoraram. Eu levei recentemente o Beto para fazer um trabalho sobre a questão da música, desde o Estado Novo até agora. Pô, eles adoraram, meu irmão. Não tem jeito, o que é bom, quando a pessoa aprova, ela não quer mais voltar ao que não era bom. O problema nosso é que tem uma galera que tem as condições materiais, objetivas para fazê-lo, mas não está querendo fazer porque dá trabalho. Porque fazer isso que você falou que o Barbosa fazia, de sentar
coisa, ficar ensinando, tal. Isso tem que ter tempo, paciência. Vai ter momento que você vai... Prazer Prazer, em fazer aquilo. tesão para fazer. Tesão pra Tesão, fazer. tesão, tem que ter tesão para fazer. Então, por exemplo, sentar e debater essa coisa, debater o que é cultura, contracultura, indústria cultural, indústria do entretenimento, Althusser, não sei o quê. Isso tem que ter vontade, levar esse debate. Agora, quando essa juventude eu trabalho com muitos jovens há muito tempo. Quando a juventude conhece o que é bom, ela não quer voltar para o que era e muda, transforma. Porque quando a coisa, aquela produção estética, né, toca nas pessoas, ela muda, cara. E isso, eu vejo que é isso. Está faltando militância, Mas existe, não é só paixão. militância, não. Existe uma coisa aí que é fundamental também. Como era um processo muito incipiente, Barbosa, Rogério, Nilton, aquela turma, a turma do Abraão, porque se reuniam para tomar cerveja no Abraão, e eu também, né? Mas aquele grupo ali do Abraão, né, não sofria tanta resistência. Eles faziam pelo prazer de fazer, e quem gostava aplaudia, mas os que não gostavam também, não tinha ninguém que não gostasse a ponto de descer a bodurna no que eles estavam fazendo. Hoje tem. Hoje, as pessoas que produzem arte com qualidade sofrem um processo de esmagamento terrível. Na verdade, isso que antigamente a gente chamava de sistema, depois chamava de mídia, mas essa coisa, essa imposição da opinião, essa coisa que nos é enfiada de goela abaixo, não permite que a garotada ouça música nova, veja artes plásticas nova, que assista peças de teatro nova, de qualidade. Não permite coisa nenhuma. Você tem que ver novela e calar a boca. Você tem em Caxias, por exemplo, você tem na música, na composição e coisa e tal, artistas do porte de Beto Gaspari, Cantídio, Jorge Elie Bodart, sabe? Vários outros, que o nome foge agora e coisa e tal. Nas artes plásticas, você tem Marquinhos Bonfim, que é uma coisa fantástica. Nós tivemos Paulo Ramos, o próprio Barbosa, né, e seus companheiros lá atrás. Não é permitido a ninguém conhecer nada disso. Sabe? Nos obrigam a assistir novela e pronto. Tu tem que assistir novela, futebol e samba. Acabou. É como na música. Na música é sertanejo, funk e gospel. As três... que expressa, a santíssima temeridade. Agora, as pessoas são obrigadas a ouvir essa porcaria. Se Chico Buarque estivesse com 20 anos aí tentando gravar alguma coisa, não gravaria. Nem Chico, nem Caetano, nem Gil, nem Milton, nem nenhum dos grandes nomes que você conhece. Se Vinícius de Moraes estivesse com 20 anos, não ia conseguir publicar um livro. E eu estou citando esses caras que, para a garotada de hoje, já são velhos e coisa e tal, para se ter uma ideia do que era o mundo naquela época e o mundo de hoje. Para a garotada que resolver investir na sua própria produção cultural, não vai ganhar um edital desse daí. Porque a coisa é tudo muito moldada, sabe? A coisa é muito dirigida. A coisa fica sem dar muita capacidade de você produzir arte e cultura. Você tem que produzir entretenimento, você tem que produzir indústria cultural. E aí fica muito difícil, sabe? Fica muito difícil. E aí eu volto lá no Nordeste. No Nordeste você percebe que eles conseguem, com paixão, porque eles são apaixonados pelas coisas da terra deles, né, da região deles, fazer isso, e eles estão fazendo o quê? Estão trazendo jovens para esse universo. Jovens que vão ressignificando aquilo que existe, mas mantendo as tradições. Por exemplo, tem um cara chamado, que é da nossa idade, João Cláudio Moreno, que foi humorista e tal, né? Esse cara é lá de Teresina, Piauí e tal, né? Ele mora lá, né?
mas ele é de Piripiri, a cidade que ele nasceu. Terra de Paulo Diniz. Isso. E esse cara, ele faz um trabalho fantástico. Bahia, na verdade. Não, não. Piripiri é Bahia. Não, ele é... Não, tudo bem, não vem ao caso. É uma cidade que... É Piripiri, pronto. Lá no Maranhão. Aí... Desculpa, Piauí. Piauí, tá. Piauí. Esse cara, ele faz um trabalho fantástico de manter a tradição de Luiz Gonzaga, de fazer o trabalho sobre a romaria na terra de Padre Cícero. Ele pega a juventude, traz com ele muitos jovens para fazer esse trabalho. Ele faz um trabalho de discussão filosófica profunda, porque ele é um cara que foi jesuíta, quase foi coisa, depois foi para o caminho do... Trabalhou com Chico Anísio e tal. E traz outros intelectuais e tal. Isso ele lá. No Ceará, você tem aquela galera que também... Uma parte é do humor, que é o que nós mais vemos, mas tem uma galera que mantém a memória de Belchior, que traz... E aí você vai na Paraíba, tem... Quer dizer, então os caras mantêm uma tradição poética, literária, entendeu? E lá você... E aqui nós vemos que essa coisa foi se perdendo. Eu acho que, inclusive esse debate que a gente está fazendo aqui, que eu acho que vai ter uma repercussão, porque muita gente, porque a gente está falando aqui, muita gente não vai gostar, você sabe disso. Não vão gostar, porque nós estamos botando o dedo na ferida. Não é para gostar mesmo, não. Eu acredito que a gente tem que começar a balançar essa roseira mesmo. Por quê? Se a gente tem recurso, quer ver um cara que é pouco visto, mas faz um trabalho há muitos anos interessante na formação de atores, é o Ferraz. Guedes tem um trabalho fantástico. Cara, é considerado... Guedes tem um trabalho fantástico. É considerado das melhores escolas de formação. Cara, o Guedes tem um senhor trabalho. É considerado uma das melhores escolas de teatro, e as pessoas não sabem disso. Uhum. E quem me confidenciou foram os profissionais da faculdade de teatro da Sesgran Rio, que eles montaram a faculdade. E aí eu conversando com eles, ele falou, cara, sabe onde está a informação fantástica de profissionais, atores, atrizes? Eu falei, não, Ferraz. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. E é um trabalho que não tem visibilidade na cidade. Ele resiste. Muito pelo contrário, já apanhou muito. Ele resiste. Já apanhou muito. Agora, é um trabalho que eu acho que a gente está faltando também na cidade, e aí eu vou falar da onde a gente pode ter uma influência, né? Eu acho que está na hora da gente sacudir essa roseira mesmo. Por quê? Por exemplo, há quantos anos eu não ouço falar em sarau na nossa cidade? Aquele sarau despojado, igual você falou aí, que reunia lá para tomar uma cerveja e tal, e na paixão. Não, só vai ter se tiver financiamento? O que é isso? Né? Agora, é exatamente por isso tudo, quando você fala desse pessoal do Nordeste fazendo as coisas belíssimas lá, mantendo a tradição e coisa e tal, não sei o que lá, e aqui a gente se perdendo numa ossada terrível, né? Afundando numa ossada terrível. O nome disso que essa galera faz lá é manter identidade. Sabe? Identidade é fundamental para você saber quem você é. Nós estamos fazendo um retorno aos anos 50, que talvez tenha sido os piores anos culturalmente da história do país, onde toda garota queria se chamar Meg, todo garoto queria se chamar Johnny, sabe? E todo mundo queria ouvir bobagem, todo mundo tinha vergonha de onde nasceu, todo mundo... Sabe, a gente está vivendo uma época bem parecida, nós estamos imitando a cultura alheia, nós não estamos vivendo a nossa própria cultura, a gente não está vivendo nossa própria identidade do Rio de Janeiro, sabe? Hoje, culturalmente, São Paulo nos dá banho. O Rio de Janeiro já foi o berço cultural do país. Hoje, culturalmente, São Paulo nos dá banho, sabe? Felizmente, em São Paulo estão conseguindo, sabe, manter, sabe, as coisas afinadinhas. Eu não digo nem manter a tradição, não. É manter uma produção cultural real, sabe, e ativa, sabe? Eu não quero manter a tradição de ficar para sempre ouvindo Chico e Caetano, não é isso, não.
Eu quero, porra, garoto de 20 anos, 17 anos, pegando o violão e fazendo músicas belíssimas, sabe? Como o Cantinho fez na idade dele, como o Beto fez quando era garoto e está aí até hoje, sabe? É isso que a gente precisa fomentar, né? A garotada precisa se descobrir. A garotada precisa saber que não é o cocô do cavalo do bandido, sabe? A gente está muito perdido nisso. Nossa garotada está sem referência, porque a mídia não permite que ela tenha referência nenhuma. Não, e eu converso muito com eles, com a juventude, com relação a essa destruição da identidade e da transformação de músicas que tinham um sentido, que era o sentido da crônica social, da crônica da vida das pessoas, para virar uma outra coisa, para tirar o foco dessa crônica do dia a dia. Então você pega, por exemplo, o funk chega no Brasil com influência do hip hop, né? Não, eles são influência do funk. Então, aí ele chega aqui no Brasil e tal, mas com uma música de crítica social, né? Tanto é que as primeiras músicas são falando do problema da comunidade e tal, papapá. Aí o que os caras fazem? Transformar isso em nada. Vamos sexualizar. Aí vira o proibidão. Uhum. Aí você tem o samba, que você fala, né? Que o samba sofre, agoniza, mas não morre, mas sofre. Pegaram o samba, viraram em tal de pagode melody. Né? A música caipira... A indústria faz isso. A música caipira, que era uma música que contava a história do homem do campo, do sofrimento e tal, transformou na música do 50 reais, né? Da traição. Quer dizer, aí eu mostro para eles, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre como é que eles, na verdade, é uma forma de você tirar essa identidade e também tirar uma coisa que a arte traz, que é a consciência crítica. Com relação ao Rio de Janeiro, eu já vou além. Eu penso que isso é um projeto. É claro que é. Não Por que no Rio de Janeiro é um projeto? Porque desde quando nós tivemos a derrota final do brizolismo no estado do Rio de Janeiro, a figura do Brizola, o Rio de Janeiro só caiu em decadência. Agora, por que isso? O Rio de Janeiro é o segundo estado em maior riqueza do país que tem o petróleo. Então, isso aqui, se tem petróleo, no mínimo, os serviços, os equipamentos, tinham que ser coisas decentes para o nosso povo. Mas como é que você faz o povo não pensar nisso? Como é que eu estou no segundo estado mais rico do Brasil e estou com a vida tão difícil como virou o Rio de Janeiro? Vamos destruir a educação, vamos destruir a cultura, vamos privatizar tudo e transformar isso tudo numa porcaria, porque a vida da pessoa vai ser horrível e ela não vai parar para pensar em coisas que poderiam melhorar a vida dela. Então, é um projeto, e isso passa pela questão da política. E aí eu vou entrar e aí eu vou entrar num detalhe com você. Você acha que depois que... e isso tem uma parcela significativa da esquerda namastê, da esquerda Zona Sul. Ex-esquerda. Que fez com que Brizola fosse derrotado e todo aquele trabalhismo no Rio de Janeiro ficasse reduzido a quase. No Brasil. Mas aqui no Rio de Janeiro... foi candidato a presidente. Mas no Rio de Janeiro especificamente, onde ele tinha a liderança e tal. Essa derrota final do Brizola e do Trabalhemos no Rio de Janeiro e essa decadência, tanto é que desde Brizola para cá já teve todos os governadores, só tirando a exceção da Benedito, todos os governadores foram presos. Você não acha que essa questão do brizolismo ter entrado nesse foco desses caras que partiram para dentro dele, para destruir e tal, com a Globo sendo a grande adversária e tal, você vê que isso é possível em algum momento a gente reconstruir uma liderança que tenha o compromisso que o Brizola já teve com o Rio de Janeiro? O que tu acha? Olha só, em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho aí na história. Getúlio Vargas tinha uma posição completamente diferente da elite brasileira, coisa e tal, não sei o que lá. Foi lá, fez uma revolução, acabou com a política do café com leite, bancou o voto feminino, bancou a industrialização do Brasil, bancou uma série de coisas que estão aí até hoje. Direito dos trabalhadores, CLT,
Getúlio Vargas, que criou e coisa e tal, não sei o que, não sei o que lá. A liderança de Getúlio atrapalhou muitos projetos do sistemão, sabe, do universo capitalista. Na verdade, os caras já queriam entrar aqui há muito tempo e Getúlio foi o cara que atrapalhou isso. Estados Unidos veio aqui, furou o Brasil em tudo quanto é canto, disse que não tinha petróleo no Brasil, que não valia a pena investir em uma empresa de petróleo aqui, porque Getúlio foi lá, bancou, botou os próprios geólogos nacionais para fazer, ele foi lá e criou a Petrobras, sabe? Acabaram levando Getúlio ao suicídio. Quando veio Brizola, que foi talvez o mais fiel discípulo de Getúlio, eles não poderiam permitir que a história se repetisse. Então criaram N estruturas no entorno do Brizola para não permitir que ele crescesse. Tudo bem. Depois do Brizola, você não tem nenhum líder popular que levante discussões como a emancipação do povo brasileiro frente a países estrangeiros, coisa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Você simplesmente não tem, porque o debate mudou de rumo completamente. Hoje as pessoas acham normal, foram convencidas pela nossa querida Miriam Leitão e por outros elementos ali da TV, que é jogaço você vender a tua casa e ficar pagando aluguel. Convenceram a população que tem que privatizar tudo, mesmo que a população não tenha dinheiro para pagar por esses serviços privatizados. Sabe? Então, assim, nós vivemos uma realidade muito difícil. E hoje nós temos uma estrutura de comunicação para combater qualquer possibilidade de reação contra isso, que é uma fábula. É uma fábula. Se você pessoalmente, Samuel Maia, conseguisse uma inserção que seja para se impor contra isso nacionalmente, no dia seguinte vão estar destruindo por N motivos. Sabe? Vão inventar que teu cabelo é assim assado, que, sabe, que você é isso, que você é aquilo. Sabe? É uma máquina de destruição terrível. Vão ver aí prisões de dirigentes. Tudo uma grande farsa. Tudo uma grande farsa. Sabe? Lula fez besteira pra cacete? Claro que fez. Claro que fez. É inegável. Mas todo o processo contra ele foi, assim, era nulo desde o princípio, como dizia o próprio Ciro Gomes na época. Pega os governadores que foram presos aqui, só para te dar um exemplo. O Garotinho foi preso por crime eleitoral, não foi? Só que a legislação de crime eleitoral não prevê prisão. Era a necessidade de prender para fazer política. Várias pessoas desse país, do ambiente político, foram presas para se fazer política. Porque é extremamente necessário destruir a liderança política para construir a confiança no mercado. Tudo que é político, qualquer um que chegue no governo, por exemplo, o Lula, que é um governo teoricamente social-liberal, qualquer um que defenda ali uma tese que não seja de interesse do mercado, eles chamam de ideológica. As teses do mercado que são ideológicas, tanto quanto a qualquer outra, eles chamam de técnicas. Então, assim, fica muito difícil. O teto de gastos, que antes era teto de gastos, agora é arcabouço. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Tem um tapinha para lá, outro tapinha para cá e coisa e tal, não sei o quê. O teto de gastos não é nada menos para você conter o uso do dinheiro na máquina pública e transferir esse dinheiro para o mercado. 50% de todo o nosso orçamento vai para o mercado. Através de juros, de dívida, de não sei o quê, de não sei o que lá, de mercado livre, perdão, tem uma estrutura de mercado, mercado direto e coisa e tal, não sei o quê. Você tem toda um dinheiroduto saindo dos cofres públicos para o mercado. E toda vez que você fala em fazer investimentos públicos, eles dão cada pulo dessa altura. Não pode. Não pode. Você pode financiar tudo da iniciativa privada,
mas não pode fazer nenhuma ação social que contemple a população. Para que serve o Estado, Samuel? Para atender as demandas da sociedade. Hoje ele é proibido de fazer isso. Vamos pegar aqui um exemplo bem claro, Rio de Janeiro. SEDAI. Foi privatizada a distribuição. 42 bilhões em grana do BNDES. 20 e poucos milhões na compra na grana que as empresas ganharam para comprar a SEDAI e mais 19 bilhões a título de investimento para pagar daqui a 30 anos e coisa e tal, não sei o que. O dinheiro que se pedia, que o Estado, quando tinha governador, ainda no tempo da SEDAI pública, que tinha interesse nesse tipo de coisa, quando o Estado pedia ao BNDES, a tempo do Fernando Henrique, cerca de 30 milhões para resolver o problema do saneamento do Estado, inclusive com a despoluição da Baía de Guanabara, eles diziam que não tinha dinheiro. Não sei se você lembra que o Fernando Henrique chegou a proibir investir dinheiro público em saneamento. Sabe? Aí, para dar de presente para as empresas privadas, você pode botar 42 bilhões do BNDES numa transação dessa. É assim que funciona hoje o Estado brasileiro. E as pessoas acreditam que isso é bom. Todo santo dia está lá a Miriam Sandenberg, aquela turma toda lá de imprensa, para dizer assim, não, olha, isso é o melhor para você, hein? O melhor para o Brasil é distribuir dinheiro avanço para os ricos e tomar tudo que puder dos pobres. E é assim que funciona. E nesse ponto, economicamente, não mudou uma vírgula. Tudo bem, elegemos o amor, a cachorrinha subiu a rampa, uma coisa linda e coisa e tal, não sei o quê, mas do ponto de vista econômico não mudou absolutamente nada. O arcabouço fiscal é uma prova disso. O Estado continua proibido de fazer investimentos públicos de fato. Ele faz vários programas, mas programa, você conhece muito bem isso. Aqui está aqui o dirigente que fez o programa, enquanto ele está ali bancando, tudo bem, mudou o dirigente, acaba o programa e joga fora. Estruturalmente, nada. Você não tem nada nos governos atuais que banque uma estrutura que obrigue o Estado a cumprir a sua função de atender a demanda da sociedade. Então, você... E isso, só para concluir, isso reflete em tudo. Inclusive nessa perda de identidade, porque a gente não consegue resgatar uma vírgula de coisíssima nenhuma do que nos pertence. Essa ausência do Estado, essa percepção de que o Estado brasileiro não mais te pertence, é uma motivação gravíssima para que você perca, inclusive, o interesse na tua própria identidade. Se nem o teu país te pertence. É isso. Então, a gente... Nosso grande desafio é levar as pessoas a entenderem que esse processo neoliberal que hoje pegou todo o Ocidente, né? Uhum. Pegou todo o Ocidente, por isso a crise do Ocidente. É exatamente essa análise, todo o Ocidente. Todo o Ocidente, onde até mesmo governos que praticam a democracia liberal com mais razoabilidade, como, né? Porque não existe ameaça comunista no Ocidente em lugar nenhum. Né? Não existe ameaça comunista. O que há... O comunismo hoje é que nem o velho do saco, é para assustar a criancinha. Isso, aí vai lá, bota lá o medo. É o velho do saco. Agora, você tem hoje um eixo modificando-se para o Oriente, que é ali China, Rússia, aquele... que é o fato mais importante do mundo nesse momento. Que é o mundo... E nos últimos 50 anos. O mundo se tornando multipolar. Eu vejo que esse mundo multipolar, com essa nova correlação de força, é que pode mudar... Perfeito. Né? Agora, o problema nosso é que a gente tem hoje uma extrema-direita financiada por aqueles que estão com medo do mundo multipolar mudar o eixo desse sistema que você acabou de... Perfeito. Né? Quem é que financia a extrema-direita? São esses que não querem que o eixo saia do sistema financeiro
do que o Brizola chamava de agiotagem. Perdas internacionais. Perdas internacionais. Brizola chamava de perdas e a agiotagem internacional também. Agiotagem que fazia as sangrias, né? Então, esse grupo que está nessas últimas décadas fazendo o sangramento das riquezas nacionais, eles hoje estão financiando, inclusive via Big Techs, essas plataformas aí, Facebook, não sei o quê, para mexer algoritmo, mexer inteligência artificial. Manipular diretamente a opinião pública. A população. Fora isso, aí você tem os núcleos físicos. Quais são os núcleos físicos para fazer o cara que vai passar fome por conta desse sistema acreditar que isso é o melhor? São essas células religiosas, fundamentalistas, que estão hoje espalhadas em todo o território do Brasil. Quer dizer, e que foram eles, inclusive, os mais sectários radicais nesse último período. Inclusive, eles topando ir para uma luta armada. Porque o papel deles é eminentemente político. Deus não tem nada a ver com isso. Não, sim, mas eles estão a serviço, são financiados por esse sistema financeiro que está com medo de perder esse... Porque, na verdade, por exemplo, os caras não produzem nada, é capital passivo. Só que nós que produzimos, quem trabalha e tal, vai todos os seus recursos drenados para esses caras. Só que hoje você tem esse novo eixo virando para cá, tanto é que nessa guerra da Ucrânia e a Rússia, eu acho que foi o grande ensaio para mostrar que esse sistema não manda muito mais. Por quê? Porque eles prenderam todos os recursos da Rússia e mesmo assim a Rússia atropelou eles. Então, e a China a mesma coisa, quer dizer, e agora com essa unidade que está se formando, nessa última reunião do BRICS, tinha 40 países pedindo, foram aceitos 6, mas no entorno ali com os países africanos tinha 134. 134 países é mais do que o total. Então, eu vejo com uma certa esperança, até porque eu tenho pesquisado também países do chamados tigres asiáticos, que aqui não é falado. A nossa imprensa corporativa... E que eles continuam lá agindo normalmente. Não, e cresceram enormemente. Entendeu? Os caras melhoraram a qualidade de vida. Países africanos melhoraram a vida deles. Por isso que agora está se falando que o novo Eldorado será a África. Não é porque é novo, porque os caras conseguiram se reinventar de tal maneira que o poder de compra... Esse é o discurso que eles usam sempre para minimizar tudo, né? Minimizar tudo. É o velho e bom reducionismo americano, né? O que é uma pulga, eles transformam num herói, sabe, inconteste. O que é importante, eles transformam numa pulga. Rapaz, o Vietnã, Singapura, países que há 70 anos eram países pobres, favelados, tal, hoje estão uma potência. Tal. Tem um país africano, que você não ouve falar, Botsuana. Os caras estão com um poder de compra maior que o Brasil. Cara, a Índia está mandando cápsula à Lua. E nós... A Índia. Pois é, então... E a gente não ouve nem falar em Índia, porque para o grande sistema de comunicação e indução de massas, o importante é Estados Unidos. O resto é tudo mentira. Eu também tenho assistido muito produção cultural de lá. Cara, os caras estão com a riqueza de produção de filmes, disso, daquilo, musical. Os caras estão... A Índia é o país que mais produz filmes no mundo atualmente. Mas a Turquia tem produzido bastante, de qualidade, né? O Irã tem produzido bastante. Aliás, é o Irã, perdão, não é a Índia. É o Irã. Tem produzido. Então, quer dizer, eu acho que há um caminho, uma saída. Agora, para a nossa cidade, para a gente voltar aqui, o que você acha que... Antes que eu destrua o microfone na porrada aqui, que eu já deu duas pancadas no microfone. O que você acha que nós, como pessoas que pensamos a cidade, pensamos a cultura, nós, enquanto pessoas, por exemplo, o Sérgio veio aqui, conversou, ele tem interesse nessa causa, o Roberto tem, nós vamos trazer outros profissionais para cá para conversar sobre isso, outros... O que você acha que essas cabeças, que hoje são pessoas que pensam isso, poderiam estar fazendo de forma articulada para começar a pautar essas coisas que... Porque não existe geração espontânea, a gente ficar esperando claro que também... não.
Claro você que acha não. que é possível rolar para acontecer esses debates que você pautou aqui? Eu acho que seria ótimo se acontecesse, mas as condições para que isso aconteça são cada vez mais graves. São cada vez mais quase impossíveis, sabe? Porque faltam todas as estruturas, Samuel. Faltam todas as estruturas. Você teria que ter um nível de abnegação fantástico e, mesmo assim, talvez nem isso tudo conseguisse. Porque qual é o nosso maior drama hoje? Nosso maior drama é conversar com as pessoas, sabe? Todos nós, assim, tenho certeza que os companheiros que você citou têm o mesmo problema, todos nós precisamos trabalhar, cuidar da nossa vida para poder sobreviver. E isso não nos permite estar nas comunidades, estar onde as pessoas estão para poder discutir a realidade da cidade. Né? Primeiro ponto. Em segundo ponto, a dificuldade para fazer as pessoas compreenderem um processo diferente daquilo que é massificado o tempo todo, sabe? Todas as correntes de pensamento entram na tua casa, de pensamento comunicativo, entram na tua casa todo dia dizendo que o caos é bom, que o caos faz bem para você, que o caos faz bem para a saúde. Quando você chega com uma pessoa dessa e diz que é mentira, as pessoas querem bater em você. É o mito da caverna. É o mito da caverna. É o mito da caverna. Literalmente. Sabe, assim, isso prova, inclusive, que a situação se repete há séculos e séculos. Isso é uma questão humana, não é, sabe, meramente figurativa. É humana. A dificuldade de compreender, de tirar a pessoa do seu conforto para dizer que o mundo é difícil, não é aquilo ali que ela está pensando, não. Sabe? E cada vez mais, essa máquina poderosa convence as pessoas de abrir mão das coisas que lhes são mais caras. Abrir mão dos seus direitos, abrir mão dos seus prazeres, abrir mão da sua capacidade de fazer qualquer coisa. Cada vez mais, esse sistema transforma a pessoa em incompetente. Porque, em primeiro lugar, inviabilizam tudo. Tudo é inviabilizado em termos de desenvolvimento humano, pessoal, social, coisa e tal, não sei o quê. E é tão inviabilizado que a pessoa começa a achar que o problema é dela e não do sistema. O sujeito fica acreditando que o mundo é uma porcaria porque ele é incompetente. O que é uma grande farsa. É uma grande mentira. Sabe? Se você tirar todas as patas de uma aranha, ela não vai andar nunca. Sabe? É verdade. Então, assim, é isso que fazem. Então, a reação, só para concluir, é muito difícil. É possível? É possível. Mas talvez seja mais inteligente, nesse momento, a velha e boa tática reformista de, sabe, aquela coisa do Lenin de dar um passo atrás para dar dois à frente, dar um atrás para dar dois à frente. Porque encarar o monstro na mão... Não dá. Não dá, parceiro. Não. Olha só, e aí falando em cultura, falando em produção cultural, vou fazer aqui um jabá para um amigo nosso que merece. Ele não pediu, não. Mas como é coisa boa da nossa terra, amanhã, no Mussarela, dia 2 de setembro, de 11 às 15 horas, vai ter a 56ª degustação de cachaça de alambique e petisco. Apenas R$60. R$60 é o preço legal. E cachaça de todo o Brasil, cachaça de qualidade. O Mussarela é um cara que faz isso, ele é um patrimônio cultural da nossa cidade também, porque isso aqui é resistência, o cara ter o comércio onde ele tem, ali no São Bento, né, e praticar esse tipo de atividade. Então, amanhã, dia 2 de setembro, de 11 às 15 horas, lá no restaurante, fica na Governador Leonel Brizola, próximo ali ao sanatório. Todo mundo conhece o Mussarela. Quem quiser participar da degustação da cachaça e petisco, é amanhã. Só para registrar aqui, além de meu amigo pessoal, Mussarela é a melhor comida de Caxias. É a melhor comida de Caxias. Vamos, então, para o momento nosso final. Você, Vicente, o que você gostaria de falar? O que você achou do nosso papo aqui, desse espaço, das coisas que foram conversadas? Suas considerações finais. Debate é sempre bom. A coisa que mais falta a esse país, esse caos todo só está instalado por causa disso,
é exatamente a falta de debate. Não nos é permitido, há muitos anos, debater coisíssima nenhuma. Há pelo menos 30 anos, nós somos vítimas da ditadura do pensamento único. Há pelo menos 30 anos. Qualquer coisa que se diga contrário do poder vigente, você é massacrado, você é ridicularizado, simplesmente porque há um projeto, como você disse, disposto a destruir tudo em benefício de alguns poucos. Todo o dinheiro que falta para tudo no Brasil, para transporte, para iluminação, para hospital, para escola, para não sei o quê, está indo para o bolso do mercado financeiro, e é o mercado financeiro que banca esse projeto de destruição da nossa sociedade por uma simples questão. O que interessa a eles é o lucro, o resto que se dane. Se há crianças com fome, eles não estão nem um pouco preocupados. Se há senhoras em grave dificuldade para manter sua família, senhores em grave dificuldade para manter sua família, eles não estão nem preocupados. Então, debater é fundamental para, pelo menos, a gente tentar perceber essas coisas. A gente perceber o quanto isso é cruel. Para a gente, pelo menos, trocar uma ideia com o outro e ver se a gente está tendo a mesma percepção que a gente tem. Para a gente, pelo menos, chegar à conclusão de que a gente precisa brigar junto, enquanto classe, não enquanto qualquer outra coisa, sabe? Se a gente conseguir entender isso, o debate vai ter valido muito a pena, sabe? E sempre vale a pena puxar esse embrião, né? O comecinho da discussão. Pode ser que eu esteja completamente errado, pode ser que você esteja completamente errado, pode ser que qualquer um de nós esteja certo, mas o importante é que a gente tenha a capacidade de debater para, pelo menos, procurar a verdade, procurar a razão, procurar a luz para os religiosos, seja o que for, mas precisa procurar, sabe, o que resolve nossos problemas. O debate pode nos levar a isso, juntando a capacidade de cada um de nós, que não é pequena, nem minha, nem tua, nem nenhum dos companheiros que estão ouvindo a gente aí, sabe? O ser humano tem muita capacidade. Se a gente juntar essas capacidades, a gente consegue reagir. Então, Vicente, quero agradecer a sua participação, foi muito rica. Convidar você para a próxima semana assistir o nosso convite ao debate com mais um convidado. Com certeza. E você que está assistindo, compartilha o nosso programa, convide os amigos para assistir, para enriquecer esse debate. E, com certeza, cada vez mais, quando a gente vai levando esse tipo de tema para a sociedade, a gente vai fazer essa sociedade melhorar. Vicente, muito obrigado, um abraço, estamos juntos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado pelo convite e um grande abraço para toda a rapaziada que está assistindo aí. Valeu, Vicente. Valeu, parceiro. Obrigado. Valeu. Muito bom. Valeu. Já